Olá, sejam muito bem-vindos. A partir de agora aqui na TVA vamos conversar sobre desenvolvimento sustentável. Santa Catarina é o sexto maior estado do país. É responsável por 28,5% do PIB brasileiro. Tem mais de 65 mil empresas e um dos maiores desafios é tornar a produção catarinense cada vez mais sustentável, aliando o crescimento à preservação do meio ambiente. Vamos conhecer iniciativas nesse sentido aqui em Santa Catarina. A descarbonização é só uma delas. E você é nosso convidado para esse bate-papo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Charles Leber, que é consultor do Instituto Senai de Tecnologia Ambiental e também coordenador do Hub de Descarbonização da Fiesc. Charles, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Vamos Conversar. Que prazer te ter aqui. Muito obrigado pelo convite. E, Rafael, é um prazer estar aqui e poder conversar sobre um tema tão importante e relevante para nós. Bastante importante. Eu gostaria que você começasse explicando como é que é o seu trabalho no dia a dia aí, né, para promover a sustentabilidade. O Senai é reconhecido, né, nacionalmente por ser uma grande instituição de ensino técnico, né? Somos, na verdade, a maior instituição de ensino profissional da América Latina. Porém, o Senai vai além disso, né? É um movimento que iniciou há mais ou menos 10 anos atrás, né? Onde o Senai, foi uma estratégia nacional, desenvolveu e construiu institutos de inovação e tecnologia, né? O que esses institutos se propõem a fazer? Os institutos de inovação, então, focam principalmente em pesquisa e inovação, como o nome propriamente diz, né? E os institutos de tecnologia na prestação de serviço para a indústria, né? E é importante dizer também que esses institutos, né, eles são focados na vocação de cada região, né? Então, por exemplo, em Blumenau nós temos o Instituto Ambiental, né? Mas temos também o Instituto Têxtil, porque o Instituto, né, a região do Vale, toda do Vale do Itajaí tem esse foco. Na região oeste temos o Instituto de Alimentos e Bebidas, porque é a vocação daquela região. Na região sul do estado temos o Instituto de Cerâmica, pela vocação, né? E em relação aos institutos de inovação, então, temos 3 em Santa Catarina: Instituto de Inovação em Sistemas Embarcados, que atua muito nessa área de tecnologia, IA, desenvolvimento de sistemas, e 2 em Joinville também, de manufatura e laser, né? Então, dentro dessa grande estrutura que eu estou alocado. Como você comentou, eu sou de Blumenau, do Instituto Ambiental, né? O Instituto Ambiental ele é transversal a todas as áreas, né? E por isso que estamos localizados em Blumenau, né? Por toda uma história que nós temos na região também, né? Que legal. Agora, quando a gente fala em sustentabilidade, Charles, a gente está falando exatamente do quê? Porque o tema é bastante amplo, né? Abrange muita coisa. O tema é amplo, né? Porém ele é importante e é importante que todos saibam exatamente sobre o que nós estamos falando, né? Então, se nós formos buscar a definição do termo sustentabilidade, ele na verdade é uma ação onde você tem que unir o lado social, né, o lado econômico e o lado ambiental. Você tem que ter um equilíbrio entre esses 3 pilares, para que você justamente consiga conduzir até a sua vida pessoal, mas principalmente as organizações, as indústrias, as empresas, elas têm que ter esse balanço, esse equilíbrio, né, para garantir que a gente consiga utilizar todos os recursos que nós precisamos hoje, né, que precisamos, né, vivemos uma sociedade que demanda de recursos, mas que a gente faça isso de tal forma, né, que as gerações futuras que estão por vir ainda possam também se utilizar desses recursos, né? Então, a sustentabilidade é isso, né? Conduzir nossa própria vida, os negócios, nossas indústrias, né? Num equilíbrio entre esses 3 pilares. Traz para a gente alguns exemplos. Eu ia dizer no passado, né? Mas nem há tanto tempo atrás nós ouvíamos falar muito sobre as questões ambientais, né? Então, é importante a gente tratar a nossa água, tratar nossos efluentes, tratar o nosso esgoto, nós cuidarmos dos nossos resíduos, enfim, N outros exemplos nessa linha. Mas é importante também, né, que os aspectos econômicos das organizações sejam apreciados, porque, afinal, precisamos de empregos, precisamos de indústria gerando valor para o nosso Estado. Então, esses são alguns exemplos, né? Esse equilíbrio, né? Ok, precisamos preservar o meio ambiente, sim, isso de fato é inquestionável, inegociável,
mas precisamos ter esse balanço também, por exemplo, com os fatores econômicos e tal e qual com os fatores sociais também, né? Como que a comunidade onde eu estou inserido, né? Como que eu ajudo, como que eu auxilio a comunidade, né? Como insiro ela talvez no meu negócio e que o meu negócio ele não interfira na vida dessas pessoas, né? Ou se interferir, que interfira positivamente. Ou seja, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de ações pequenas, grandes, médias e fala sobre todos nós. Ou seja, a gente às vezes pensa, é tarefa da empresa fazer isso, do governo fazer isso, mas na verdade começa lá dentro da nossa casa, não é? No recolhimento do lixo, de repente no município, no tratamento do esgoto e assim vai, né? Quer dizer, todos nós temos obrigação com a sustentabilidade, é isso, Charles? Temos sim. Por exemplo, separar os nossos resíduos em casa é sustentabilidade, né? Separarmos os orgânicos, os recicláveis, é sustentabilidade, estou agindo de forma sustentável, né? Então são, como você falou, existem grandes ações, obviamente, mas as pequenas ações que fazem a diferença também. Então é por isso que eu sempre ressalto que é muito importante que todos nós nos sentimos, né, inseridos nesse meio, né? Que não colocarmos a responsabilidade no terceiro, né? Mas chamarmos para nós também. Obviamente precisamos cobrar de quem precisa ser cobrado, isso é importante ressaltar, mas nós também temos nossa parcela de responsabilidade. Com certeza. Quando nós olhamos 10 anos atrás, né, e comparamos com hoje, como é que está Santa Catarina com relação à sustentabilidade? Houve avanços significativos nessa última década? Sim, eu acredito que sim, Rafaela. Porque vamos lá, né? Mais recentemente, né, vai ser até tema da nossa conversa aqui, a gente começou a ouvir muito a respeito de descarbonização, a respeito de economia de baixo carbono. Então eu vejo que esses elementos começaram a surgir num passado bem recente, né, nas nossas agendas e assim também na agenda da indústria. Então, a grande mudança que eu vejo seria nesse sentido, porque a indústria, obviamente, né, ela sempre já teve um regramento muito rígido a seguir no que tange as suas questões ambientais, principalmente o tratamento dos seus resíduos, sejam eles líquidos, sólidos, efluentes atmosféricos. Então, a indústria, né, há um bom tempo já tem regras muito rígidas a seguir, mas nesses últimos anos, essas questões em relação à descarbonização e à transição energética para uma economia de baixo carbono têm surgido cada vez mais, né? Seja por questões de regulamentação, né? Ou até mesmo por questões de compliance, cobrança de público, clientes, né? E temos vários outros exemplos. Então, vejo que a grande mudança nos últimos anos foi essa, né? Estamos migrando para esse novo cenário. Mais um desafio que precisamos né, abarcar. Charles, e você trouxe aqui, então, a questão da descarbonização. E muito se tem falado sobre esse assunto. Para começar, o que isso significa? Tá famoso, né, Rafael? Tá famoso demais. A gente ouve muito descarbonização para cá, descarbonização para lá, mas exatamente qual é o significado, né, da descarbonização? Claro. Bom, o que significa descarbonização na prática, né? Historicamente, na nossa sociedade, né, as nossas indústrias, nossas cidades, elas se utilizam, né, de combustíveis fósseis, né, para gerar energia, para gerar calor e outras formas, né, de energia que nós precisamos também. Só para reforçar, combustíveis fósseis, no caso petróleo, o carvão. Isso, petróleo e carvão basicamente, né? Esses tipos de combustível, né, eles emitem carbono quando a gente queima eles, né? Porque você obtém energia a partir da queima desses combustíveis. E esse carbono, né, na atmosfera, ou melhor, já na queima, nós formamos o carbono na forma de CO2. E o CO2 é um gás de efeito estufa, né, o famoso gás de efeito estufa. Então esse gás, né, quando ele é lançado na atmosfera, ele aumenta o efeito estufa, que naturalmente já existe, e é esse efeito que nos prejudica, né? É esse efeito que causa as mudanças climáticas, né? Temos vários exemplos disso, né? Eu sempre brinco que quando eu era criança, na escola, na aula, quando se falava de mudanças climáticas, a gente via um urso polar no iceberg, né? E aquilo para mim parecia muito distante, né? Poxa, isso não está perto de mim, estou aqui no sul do Brasil, acho que mudança climática não me afeta. E aí eu trago um exemplo agora do ano passado da tragédia climática no Rio Grande do Sul, né? Onde a gente teve uma imagem bem emblemática que rodou o mundo e que representa muito essa tragédia, que é o tal do cavalo caramelo em cima de um telhado, né? Então tem uma relação com um urso no iceberg e temos um cavalo no telhado. Então os efeitos do aquecimento global estão batendo na nossa porta, né? A gente está sentindo todos os dias. Estamos sentindo todos os dias. Tivemos agora, recentemente, em Chapecó, uma microexplosão
também causada pelas mudanças climáticas, e mundo afora temos outros grandes exemplos. Ondas de calor, recentemente tivemos aqui no estado. Então, a descarbonização é você trocar a sua fonte de energia por energia renovável, né, com baixa, né, ou nenhuma emissão de carbono. Exemplos disso: energia solar, energia eólica, como combustível, utilizar o etanol, que é um combustível renovável. Você, ao invés de utilizar um gás natural na indústria, você utilizar um biometano, que também é um combustível renovável, né, de origem renovável. Então, descarbonizar isso, né, você mudar, né, a sua estratégia de como você obtém energia para mitigar os efeitos das emissões de carbono, né, por isso que descarbonização, e, consequentemente, você mitiga também né, os efeitos do aquecimento global. Em que nível está hoje Santa Catarina, as empresas, as indústrias de Santa Catarina com relação à descarbonização? Porque há que se fazer uma transição, porque você não pode deixar de produzir energia e tudo mais a partir do carvão e do petróleo da noite para o dia e passar a investir em fontes renováveis assim. Não é dessa forma que funciona, né? Existe essa transição aqui em Santa Catarina, como é que está funcionando isso? Existe sim. Tudo requer planejamento, né? Como você bem colocou, não é possível desligar uma empresa num dia, né? Uma empresa que usa gás natural, por exemplo, aqui no estado nós estamos muito dependentes do gás natural, para no dia seguinte ela começar a utilizar um combustível 100% renovável. Existe todo um planejamento, às vezes, de atualização tecnológica, né, dessas indústrias, e até de uma disponibilidade de energia renovável, né, que não basta você querer utilizar energia renovável, ela tem que estar disponível ao seu alcance e de uma maneira viável, a um preço justo também, né? Então é todo um movimento, todo um planejamento que precisa ser feito, né, ao longo de um tempo, de um determinado tempo, para você alcançar essa sua neutralidade de carbono ou o seu net zero, né? Mais um termo novo agora, temos o net zero, né, que se fala muito. Então, em Santa Catarina já temos diversas empresas que já têm suas metas de net zero. Talvez cabe explicar antes o net zero, sim, Rafaela? Por favor. Eu acho vontade, que sim, claro, né? que sim. Então, é um termo novo para todo mundo aí, né? Exatamente, senão acaba gerando confusão também. Então, o que né, como é um tema novo, a descarbonização ela é um tema novo e a gente precisa esclarecer o máximo se familiarizar possível. com esse assunto, né? Existem algumas confusões, né? Elas acontecem e o que é natural nesse processo de aprendizado que a gente está passando. Então, hoje nós temos, né, quando se fala em descarbonização, né, temos alguns termos. Por exemplo, carbono neutro. Né? O que eu quero dizer quando eu sou carbono neutro, quando uma organização se declara carbono neutro? Quer dizer que ela fez o seu inventário de gases de efeito estufa, ela sabe quanto que ela emite de gases na atmosfera em função da sua atividade, e ela compensa essas emissões. Compensa como? Normalmente pela compra de créditos de carbono, né, oriundos de projetos das mais diversas origens, né? Os mais conhecidos são os de conservação florestal. Então, eu tenho a minha empresa, ela emite, vamos lá, 100 toneladas por ano de gás de efeito estufa, eu compro 100 créditos de carbono e eu sou carbono neutro. Bem, aí entra agora o nosso segundo tema, o net zero. O que quer dizer net zero? O net zero ele é algo um pouco mais amplo e um pouco mais complexo, eu diria. Porque no net zero não basta você compensar suas emissões comprando créditos de carbono ou créditos de energia renovável, seja eles quais forem. No net zero entra o planejamento que nós estávamos falando agora há pouco. Então, uma empresa, ela, ao longo de um determinado espaço temporal, planeja suas ações para ela chegar, por exemplo, em 2050 sendo net zero. Então, em 2050, ela não emite mais carbono. Toda a sua operação mudou, né? Todas as suas fontes de emissão de carbono foram atualizadas e ela não emite mais CO2 para a atmosfera. Existe uma margem, um percentual, que são as emissões residuais, mas para você se declarar net zero, pelo menos 90% das suas emissões têm que ser zeradas. Você não pode mais emitir, né? 10% ainda é possível, né, que são as emissões residuais, você compensa. Então, essas são algumas das diferenças entre você ser carbono neutro e você ser net zero. Bem, em Santa Catarina já temos diversas empresas com metas net zero, né? O nosso próprio país tem metas net zero, né? O Brasil tem meta de ser net zero até 2050, e temos várias indústrias e empresas que também já assumiram suas metas de net zero. Isso é uma iniciativa delas ou elas são obrigadas a?
No momento, essas políticas de net zero são por iniciativa das empresas, não existe nenhuma obrigatoriedade em relação a isso, tá, Rafaela? Então, as empresas entendem que é importante, né? A indústria ela sempre foi preocupada nesse ponto de conseguir, né? Vamos lá, sustentabilidade novamente, né? O pilar equilibrar, e querendo ou não, você ter uma meta de net zero, você equilibrar esse pilar. Então, nós temos empresas sim com net zero já, né? Posso citar, que eu lembro, Eletroaço Autona, de Blumenau, já tem metas net zero. Empresas maiores que atuam no estado, como JBS, já tem net zero. BRF também já tem net zero. E assim, N outros exemplos aqui que a gente tem no estado já, né? Então, já é uma preocupação que já vem acontecendo, nesse momento sem obrigatoriedade ainda, né? O que a princípio muda com a aprovação do nosso mercado regulado de carbono em dezembro de 24, mas esse é o movimento, é isso que vem acontecendo atualmente. Você como especialista aí nesse setor, né? O que diria? O ideal é justamente as empresas pararem nesse momento para fazer um planejamento para atingir esse estado de net zero? Sem dúvidas. Esse é o caminho? Esse é o caminho, né? O primeiro grande passo, né? Quando você pretende, né, mitigar suas emissões ou diminuir as suas emissões, é saber quanto você emite, né? É saber o quanto você está emitindo, né? Esse é o primeiro grande passo. Então, o ideal é isso, você fazer um inventário de gás de efeito estufa da sua organização, saber de fato quanto você emite pela sua atividade, e a partir disso fazer um planejamento que seja viável, né? Você colocar a sua meta de ser net zero baseado nas suas emissões e dentro das suas condições, para que aquele planejamento de fato ele se torne, que ele seja realista, né? Para que você consiga alcançar a neutralidade climática, né? Ou as emissões líquidas zero, que é o net zero, né? Dentro de um determinado período de tempo, né? Então esse é o cenário ideal, né? Você falou aqui, né, que o Brasil ele tem uma meta até 2050 de zerar, né, a emissão de gases estufa. E, para isso, a Confederação Nacional das Indústrias previu um investimento aí na ordem de 40 bilhões de reais até lá para conseguir esse feito. Ou seja, é um investimento alto. Isso também é um desafio para as empresas? Sim, sem dúvidas, né? Aí voltamos um pouco na nossa conversa agora, principalmente em relação à disponibilidade tecnológica, né, para você fazer uma transição energética para uma economia de baixo carbono e principalmente a disponibilidade de energia renovável, né? Alguns setores, ou algumas ações, elas são relativamente mais simples de se implementarem, né? Um exemplo que eu trago disso, por exemplo, a própria Federação das Indústrias, né, a Fiesc, desde 2024, ela substituiu a gasolina pelo etanol na sua frota, nos seus automóveis do estado, né? Então isso é uma ação que ela já está pronta, né? E ela não demanda de grande atualização tecnológica, né? Os carros hoje, a grande maioria da frota, ela já é flex, né? Ela já é movida a etanol também. O combustível está disponível nos postos, pelo menos em grande parte do estado, então é uma ação de curto prazo. Mas existem outras ações a longo prazo, né? Principalmente envolvendo tecnologia de produção dentro da indústria. Muitas que utilizam carvão ou utilizam gás natural, elas precisam buscar alternativas, né? Seja por um combustível que substitua o gás natural, a exemplo disso é o biometano, que é um substituto natural para isso, ou então mudar a tecnologia. Se eu uso gás natural para gerar calor, agora eu vou utilizar eletricidade, vou utilizar outra fonte de energia. Mas aí entra também questões técnicas, né? Porque nem sempre eu consigo gerar o calor, né? A quantidade de energia que eu preciso a partir da eletricidade que o gás natural me dá, né? Então é todo um investimento, todo um estudo que precisa ser feito, e por isso a preocupação da CNI também é de fomentar a indústria para que ela consiga trilhar esse caminho e chegarmos na neutralidade climática que é tão esperada, né? Porque embora seja desafiador, é um caminho sem volta, né? Ele é um caminho sem volta, né? Nós precisamos nos engajar, né? Quando eu digo nós, são todos os setores, seja setor industrial, obviamente, que é muito cobrado em relação a isso e é preocupado em relação ao tema, seja os governos precisam nos amparar, precisam nos dar apoio, e a sociedade como um todo precisa estar engajada nesse tema também. A Fiesc tem um hub de descarbonização. Como é que funciona esse hub e que resultados vocês vêm obtendo? Foi lançado aqui em 2024, né? Implantado.
Isso, o Hub ele é um movimento que ele inicia, o Hub de Descarbonização ele inicia em 2023, no segundo semestre de 2023, né, por uma provocação da indústria. Como falávamos antes aqui do início das gravações, o tema é novo, o tema é recente, nós que estamos um pouco mais próximos dele temos dúvidas, né, e a indústria também tem muito mais dúvidas, né? Então a Fiesc foi desafiada, né, foi provocada a ajudar, né, ajudar a indústria nesse tema também. E aí que surge o Hub. Né? Na ocasião, pensamos, bom, como é que nós vamos materializar isso? Pensamos, vamos ter um instituto, né, de descarbonização, mas entendemos que não faria tanto sentido. Por isso que surgiu o Hub, né? Tal e qual um Hub de inovação, um Hub de tecnologia, o Hub de descarbonização ele não pretende reinventar a roda, né? Ele pretende juntar interessados né, em torno do mesmo tema, que é a descarbonização, verificar quais são as pressões que esse grupo está sofrendo em relação a esse tema e buscar soluções, né? Muitas delas já existem, né? Então, trazer quem está pressionado com quem tem a solução e, obviamente, se ela não existe, desenvolver. Né? Então, é nesse conceito que surge o Hub, né? E o nosso grande objetivo é acelerar a descarbonização da indústria catarinense. Como é que nós operamos, né? Como é que nós funcionamos? Né? Nós temos dentro, né, desse grande guarda-chuva do Hub as verticais temáticas de descarbonização. Né? Então, o que essas verticais elas nos trazem? Nós classificamos, né, ou separamos, né, os setores industriais por atividade, né, por atividade fim ou uma cadeia produtiva, né, porque entendemos que a empresa, por exemplo, empresas do setor têxtil, né, vou puxar a sardinha lá para a minha região. Sim. A empresa, região do Vale do Itajaí. A empresa A ou B, né, do setor têxtil, ela vai ter as mesmas pressões por descarbonização que a empresa C ou D, dadas as suas particularidades. Então, por que não juntar todos, né, todas essas empresas desses setores, verificar quais são as pressões e buscar soluções? Né? Então, essas verticais, elas geram programas de descarbonização. O nosso primeiro programa que nós pilotamos, né, que estamos conduzindo ele agora, é o programa de descarbonização da cadeia da proteína animal, focada em dejetos suínos. Né? Mas por que dejetos suínos? Né? Por que esse foi o nosso piloto? Pela representatividade que esse setor tem para o nosso estado. O agronegócio aí, ele é um dos setores que move a economia catarinense, um dos principais setores, né? É um dos principais setores aqui da economia catarinense. Então, a produção suína aqui no estado, produzimos 1/3 de toda a proteína suína, né, que é gerada no Brasil, é produzida em nosso estado, 50% das exportações saem aqui do estado. Então, vejo que é um setor economicamente muito representativo. Só reforçando, né? Santa Catarina é o maior produtor e exportador de suínos do Brasil e o segundo em aves. E aí você está falando realmente de uma cadeia bastante representativa, significativa, que produz os dejetos de suínos bastante importantes nessa fonte de energia renovável, né? Conta pra gente. Isso. Então, vamos lá. Esses dejetos suínos, né, eles são gerados lá nos produtores, né, que criam os suínos. Porém, essas emissões, embora elas estejam lá nos produtores, elas fazem parte das... quando uma grande agroindústria vai fazer o seu inventário, vai elaborar o seu inventário de gás de efeito estufa, aquelas emissões são contabilizadas, porque aquele produtor está produzindo para a empresa, para a agroindústria. Né? Então, vejo que isso é um grande desafio. Né? Hoje sabemos que um inventário de gás de efeito estufa, quando considera as emissões de escopo 3, escopo 3 são as emissões da sua cadeia de fornecimento, as emissões ficam em torno de 10 vezes maiores do que o escopo 1 e 2 somados. Então, são emissões muito significativas. Né? Então, esse programa, né, que é o nosso primeiro programa, né, que é o programa Biogás SC, ele abarca justamente esse desafio. Né? Tratar esses dejetos, né, da destinação deles, porque eles emitem metano. Metano é um gás com altíssimo potencial de aquecimento global. Então, tratar esse dejeto suíno por meio da biodigestão, onde você gera biogás a partir desse dejeto, e esse biogás ele pode ser derivado em N outras fontes de energia. A exemplo do biometano, por exemplo, ou a geração de energia elétrica renovável. Então, reunimos as grandes agroindústrias aqui do estado, reunimos instituições interessadas também em trazer soluções, né, ou que possam nos ajudar,
Senai, obviamente, está junto disso, algumas instituições do governo do estado também estão conosco para justamente dentro desse conceito de hub, a várias mãos, a gente conseguir elaborar, né, avaliar e trazer soluções para, nesse caso, viabilizar a biodigestão desses resíduos e gerarmos biogás, e com ele talvez biometano e energia elétrica renovável. Então esse é o grande desafio. Assim como temos esse primeiro programa, dessa primeira vertical, pretendemos ter outras verticais também, né? Pode ser novamente da indústria têxtil, da indústria cerâmica, da indústria metalmecânica, outros setores. A partir daí vai ramificando para outros setores, né? Isso, exato. Esse foi o nosso primeiro grande piloto, né? Que nós estamos conduzindo agora, mas certamente haverão outras verticais temáticas em outros temas também. O Charles traz aqui, né, então, essas iniciativas no setor do agronegócio, lembrando que Santa Catarina tem aí mais de 65 mil empresas nos mais diversos setores, empresas que também vão receber todo o apoio para essa iniciativa da descarbonização. A gente vai trazer agora alguns dados que mostram, então, a relevância do Estado aí na produção da indústria. Dá só uma olhada. Nós vimos aí, né, dados que mostram o potencial da produção catarinense. Charles, existe a possibilidade também de Santa Catarina, como é referência em tantas outras coisas, ser exemplo também em descarbonização? Tem sim, Rafaela, a gente tem muita oportunidade aqui. Isso é importante pontuar também, que a descarbonização ela gera oportunidades, né? Quando você faz o seu inventário e você identifica onde estão suas maiores emissões, você vai querer mitigar. E normalmente uma das ferramentas para mitigar é a eficiência energética, onde você diminui o consumo de um energético seu ou substitui, mas isso gera também descarbonização, né? Gera emissão menor de carbono. Mas você acaba gerando também economia, né? Porque você é mais eficiente com o uso da sua energia. Então isso é importante também registrar, né? Que descarbonização gera oportunidades de economia, né? Então é muito importante que todos estejamos engajados nisso. Charles, existem hoje dados que apontem o quanto de gases de efeito estufa Santa Catarina libera, por exemplo? Temos algumas coisas, Rafaela. Nós temos hoje o SEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, né, que é um projeto a nível nacional, que ele indica, né, quanto nós emitimos aqui no estado. Porém, essas estimativas que ele faz, a gente não consegue chegar num nível de setor industrial, por exemplo, ou num nível de cadeia produtiva, né? São emissões por tipos de energia, são estimativas mais amplas. Então, esse é um desafio que a gente entende também e que a gente abraçou dentro do Hub, né? Então, estamos iniciando um trabalho agora para desenvolvermos aqui para o estado de Santa Catarina um painel de descarbonização, então, onde, ao contrário do SEG, a gente consiga chegar ao nível de indústria, né? Ao nível de cadeia produtiva, ao nível de região do estado, para que a gente consiga justamente responder essas perguntas, né? Onde que estão as maiores emissões? Qual é a região do estado? Qual a prioridade de ataque, digamos. Exatamente, né? E essas perguntas, nós precisamos de respostas para elas. Então esse painel vai nos dar essa resposta. Onde que estão as prioridades nesse momento para a gente desenvolver um novo programa, por exemplo, uma nova vertical de descarbonização dentro do Hub? Né? Então esse é um trabalho em andamento que nós estamos desenvolvendo agora e pretendemos, né, dar essa resposta, né, para termos essas informações. De novo, para gerenciar algo você precisa ter os dados, você precisa saber, né, qual que é o tamanho do seu desafio. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre legislação. Hoje você deixou bem claro que as empresas não são ainda obrigadas a fazer a descarbonização. Cada uma está fazendo o seu projeto, entendendo que é importante, que é fundamental, né, a gente primar pela sustentabilidade cada vez maior na produção. Porém, aí em 2 anos há uma previsão de mudança para isso e de que se passe a exigir por lei que as empresas façam esse processo. É isso? É isso mesmo, né?
Talvez só invertendo a ordem das perguntas aqui, Rafaela. Hoje, empresas que precisam gerenciar e divulgar suas emissões são empresas que exportam principalmente para a União Europeia. A União Europeia já possui regulamentações nesse sentido para alguns setores, é importante dizer, não todos, setores que têm uma alta intensidade de emissões. Então, alguns produtos que são exportados do Brasil, como por exemplo, aço para a Europa, precisam reportar quanto de emissões estão associadas àquele produto. E essas emissões, se não foram compensadas aqui, elas têm que ser compensadas na hora que esse produto entra na Europa. Então, ali já temos obrigatoriedade. Aqui no Brasil, né, o que nós temos hoje? Em dezembro de 2024, foi aprovado o famoso mercado de carbono brasileiro, o mercado regulado de carbono do Brasil, que foi a Lei 15.042. Então, o que essa lei ela estabelece? O que ela... né, de maneira bem macro, obviamente. Ela prega que empresas que emitam até 10 mil toneladas por mês de CO2 equivalente, que são emissões de gás de efeito estufa, já reportem, né, ao sistema brasileiro as suas emissões, e empresas acima de 25 mil toneladas por ano, né, elas já terão um limite de emissões, né? Então, tudo que elas emitirem acima de 25 mil, elas serão taxadas. A lei foi aprovada em dezembro de 24, ela tem um período de carência, né, o de regulamentação de 2 anos, mas ao que tudo indica, a partir de dezembro de 26, em janeiro de 28, na verdade, né, 24, 28, nós teremos regulamentação no Brasil. Né? Dependemos dessa regulamentação, sim, é importante, mas temos uma COP no Brasil esse ano, então o governo brasileiro precisa demonstrar que está engajado na transição energética do nosso país aqui, então, ao que tudo indica, teremos essa regulamentação nesses 2 anos. Qual seria a recomendação, a orientação para as empresas não deixar para começar a dar os primeiros passos para a descarbonização quando vier a lei, já começar agora, antecipar o máximo possível? O máximo possível, né? E principalmente entender, né? Entender se sua organização ela será regulada ou não. Obviamente que esses limites de 10 mil normalmente são aplicados, né, a grandes empresas, algumas médias empresas já têm já emitem mais do que 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, mas a grande dica é fazer o seu inventário de gás de efeito estufa, procurar entender quais são as suas emissões, né, onde elas estão e quais escopos a gente chama dentro dos inventários de gás de efeito estufa estão as suas emissões e as oportunidades de mitigação. A exemplo do que acontece hoje no Brasil, Santa Catarina tem mais de 90% das empresas como micro e pequenos negócios. Essas empresas também devem aderir à descarbonização, Charles? Eu vejo que sim, Rafaela, é importante porque, obviamente que esses setores de empresas, eles não serão regulados pelo mercado regulado pela Lei 15.042, né, pelo seu porte, né, são pequenas e microempresas. Porém, muitas dessas empresas elas estão vinculadas nas cadeias produtivas das grandes empresas. Então, a partir do momento que as grandes estiverem reguladas, essas emissões da cadeia estão dentro do escopo 3 de emissões dessas grandes organizações, as pequenas e médias elas serão impactadas sim, porque a grande empresa vai querer saber quanto que ela emite na sua atividade, porque essas emissões serão somadas às atividades dessa grande organização. Então é importante que elas estejam atentas também, estejam preparadas, né, para quando esse momento chegar, né, até criar diferenciais competitivos, né, porque daqui a pouco uma pequena ou micro que já tem uma gestão de carbono na sua organização, ela é diferente no mercado, porque as grandes vão estar atentas a isso também. Né? Novamente, oportunidades de negócio. De negócio, certo. Você, ao longo aqui do programa, já trouxe alguns, mas eu gostaria que você falasse de forma mais detalhada sobre os benefícios de se investir na descarbonização. Benefícios que a gente às vezes pode pensar que é só lá para a grande empresa, para o negócio, mas que é para cada um de nós, né? Sim, eu vejo dessa forma. Dentro do Hub falamos muito sobre isso, que afinal conversamos muito sobre desenvolvimento de novas tecnologias, implementação de tecnologias existentes, inovação e pesquisa, mas a gente precisa sempre lembrar que no fim das contas ou no fim do dia estamos falando de descarbonização, esse é o nosso objetivo. E quando a gente fala de descarbonização, os efeitos que nós, né, eu, você sentimos é quando a gente sai na rua, né? É excesso de frio, é excesso de calor, são enchentes, como novamente a gente viu no Rio Grande do Sul, já vimos muitas tragédias climáticas aqui no estado de Santa Catarina, já tivemos furacões aqui em Santa Catarina, e isso tudo é feito na mudança climática. Então, a partir do momento que a gente se engaja nessa luta, talvez,
a gente acaba colhendo esses benefícios, né? Que o efeito das mudanças climáticas são mitigados também. E aí a gente consegue literalmente sentir na pele as mudanças. Charles, o nosso programa vai encerrando. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse uma mensagem aí para o nosso público com relação à sustentabilidade. Bom, eu vejo que a sustentabilidade é desafio para todos, falamos muito sobre isso daqui, mas que a gente sinta essa responsabilidade, que a gente que nós chamemos para nós essa responsabilidade, né, porque juntos, né, fazendo uma alusão agora ao nosso conceito de hub, de descarbonização, juntos somos mais fortes, né, conseguimos atingir nossos objetivos mais rápido. E é importante também trazer então essa preocupação, né, que a Fiesc, a Federação das Indústrias, tem de dar apoio para a indústria catarinense. Então, aos que tiverem dúvida, precisarem de ajuda, estamos à disposição, o canal está aberto, mas venham conosco, né, se engajem para a gente conseguir alcançar as nossas metas de descarbonização. Muito bem, que delícia essa conversa, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, né, para justamente colocar Santa Catarina até como exemplo na descarbonização, gerando tantos impactos positivos. Obrigada pelo bate-papo, obrigada pelas informações relevantes aí para o nosso público. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Vamos então encerrando, vamos conversar de hoje. A você, obrigada pela audiência, nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Até lá!